realmente 10 minutos para te acolher. Boa sorte. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por vocês terem vindo. Minha família, meus amigos, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês da banca que aceitaram ler meu trabalho e trazer suas contribuições. Meu nome é Isabela e eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Preciso compartilhar com vocês o principal motivo da minha felicidade. Primeiro dia que eu uso cropped na faculdade. Meu primeiro dia de cropped na faculdade, minha maior felicidade. Mas também estou muito feliz porque essa é uma etapa muito importante em que eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso para vocês. Meu tema é diabetes tipo 1, impactos emocionais e diagnóstico e tratamento para os adolescentes e seus familiares. A minha orientadora, professora doutora Maria de Fátima Aveiro Colas. Por que eu quis pesquisar esse tema? O diabetes ocupa a 6ª posição em causas de mortes no nosso país. O Brasil ocupa o 3º lugar no mundo em gastos com diabetes. Desde a minha primeira gestação, há 11 anos atrás, diabetes me persegue, ele fica me namorando ali e eu fugindo dele. Não sou diabética, mas desde então tenho muita curiosidade em pesquisar o tema. Me dei conta de que eu não sabia nada sobre diabetes tipo 1, que a gente vê muito sobre tipo 2. Meu objetivo geral com esse trabalho, conhecer os impactos emocionais desse adoecimento na vida desses adolescentes e seus familiares. Os objetivos específicos, saber o conhecimento que eles e as suas famílias têm sobre a doença, o nível de adesão do tratamento e os impactos que tem nas relações sociais deles. Diabetes tipo 1 ou tipo 2 é uma doença crônica, portanto não tem cura e é exigido um tratamento exaustivo e cansativo. No diabetes tipo 1, nós temos uma condição que a gente chama de insulino dependente. Para a pessoa poder se alimentar, ela tem que medir a sua glicose e tomar insulina. Quantas vezes nós comemos no dia? Então, é um tratamento que demanda muita disciplina, muita força de vontade. No caso de crianças e adolescentes, que são os maiores acometidos pelo diabetes tipo 1, precisa que essas mães, sempre são as mães, já vou dar um spoiler, que estejam junto com esses adolescentes bem de perto. Alguns dados relevantes que eu queria compartilhar com vocês. Atualmente no Brasil, 7% da população tem diabetes. Representa em torno de 16 milhões de pessoas. 90% a gente está falando de diabetes tipo 2. E a Sociedade Brasileira do Diabetes estima que 50% das pessoas não sabem que tem a doença. Então esse número é muito maior. E lembra que eu falei para vocês que o Brasil ocupa o 3º lugar no mundo em gastos com diabetes. Por quê? As pessoas não sabem que tem a doença e elas têm muitas complicações por não saber, por não tratar. Adolescência. Eu usei referencial teórico psicanalítico para falar sobre adolescência. É um referencial que me ajuda a compreender que é uma fase do desenvolvimento biológico, portanto traz muitas alterações físicas, emocionais, hormonais e, portanto, sociais também. Em políticas públicas, eu fiz um panorama geral. Desde 2006, o SUS disponibiliza todo o tratamento para o diabético, seja fitas medidoras de glicose, seja as insulinas, tratamento multiprofissional. O que mudou de lá para cá? Mais abrangência, então mais pessoas recebem esses insumos e as tecnologias vão melhorando, graças a Deus. Então o SUS vai aderindo a essas novas tecnologias. Há uma distância de quando elas são lançadas e quando chega no SUS, mas isso vai acontecendo aos poucos. A minha metodologia é uma pesquisa qualitativa, exploratória. Passei pelo Comitê de Ética da Unifacef, fui aprovada e após a aprovação entrei em contato com a Casa do Diabético de Franca, que me passaram a indicação de 12 famílias, porque eram adolescentes de 12 a 17 anos, e dessas 12 famílias, 5 aceitaram participar do meu trabalho. Eles têm tempo de diagnóstico de 4 meses a 3 anos. Entrei em contato com as famílias, li o termo de consentimento livre esclarecido e assentimento para os adolescentes, fui na residência deles, fiz as entrevistas, todas gravadas com consentimento deles, ouvi muitas vezes essas entrevistas, transcrevi na íntegra e, com a ajuda da Fátima, usando o referencial teórico do doutorado dela, eu obtive categorias temáticas, que são pontos incomuns que
que eu fui encontrando no discurso dessas mães e dos adolescentes. São 5 famílias ou pessoas que eu disse, total 10 entrevistas. 10 adolescentes, 5 adolescentes e 5 mães. Fiz as entrevistas separadas. Bom, eu obtive 4 categorias temáticas, que agora a gente já vai para a discussão dos meus resultados. Discussão e resultados. No diagnóstico, as mães e os adolescentes têm uma percepção muito diferente. As mães se preocupam muito com o prognóstico. E os adolescentes são muito impactados por eles já começar ali com uma hospitalização, porque eles não sabiam que tinha doença, descobriram que estavam com 600 de glicemia, foram para a UTI e imediatamente têm que passar a usar insulina. Isso é muito impactante para eles. E as mães já lembram que diabetes perde visão, que é problema renal, que tem amputação de membros. Só que o que tem de comum neles? Eles não têm conhecimento sobre a doença. Não tinha previamente e mesmo em posse desse diagnóstico, nós temos frases como: a mãe 5. Aí o médico passou a insulina, passou o encaminhamento para a casa do diabético e eu fiquei relutando com a insulina. Tipo assim, será que vai ser preciso? Será que vai ser preciso? E o adolescente 4. Aí na época do diagnóstico eu acreditava que eu podia sim, depois de uns 4 meses, voltar mais ou menos ao normal. E eu fui levando na época e eu achei que eu ia curar assim rapidamente. Agora eu sei que vai demorar talvez uns 20, 30 ou até mais. Então eu acreditava na cura praticamente imediata. Agora eu sei que pode demorar ou nem acontecer. Em impactos da doença, há uma mudança na rotina alimentar dessa família. Então todos são impactados, a mãe, seu filho diabético e outros filhos também. Algumas mães enxergam isso como positivo. Já que eu tenho um filho diabético, todos vamos comer melhor. E outras como negativo. Tem um filho diabético, ninguém mais pode comer o que quer. De forma geral, são impactados por uma restrição social. Eles param de frequentar festas de aniversário, Natal em família, param de fazer pequenas viagens, porque não podem ter contato com alguns tipos de alimento. Os adolescentes trazem mais do que as mães o impacto desses tratamentos que eles têm que fazer, porque são muitas medições no dia, são muitas aplicações de insulina, e lembrando, gente, eles estão em adolescência e é quase impossível atingir o controle glicêmico. Então, assim, é exaustivo para eles. A preguiça na hora de tomar insulina eu não vou tomar, depois eu tomo. Aí eu não tomo esse negócio. Acontece com frequência isso. Isso é chato. Toda hora eu tenho que ir lá medir, tomar. Eles negligenciam bastante o tratamento deles. Dificuldades vivenciadas. Bom, meus filhos estão aqui que são crianças, eu vou pedir aqui as palavras. Os impactos emocionais. As mães, das 5 que eu entrevistei, 4 são mães solo. Coincide com o seu trabalho, né, Carlinhos? Você apresentou agora há pouco. Se sentem sobrecarregadas, sozinhas, sintomas depressivos, falam que briga com o filho, você não pode comer tal coisa e vão pro quarto chorar. Elas têm que trabalhar para sustentar a casa porque são sozinhas e elas nem sequer conseguem manter uma rotina CLT de 8 horas porque tem que estar com esses acompanhamentos juntos. Então, assim, são muitas dificuldades que as mães trazem. Os filhos trazem a questão do comer doce, que é proibido, os acompanhamentos, tem que fazer essa rotina na escola porque eles ficam em período integral, 3 dos adolescentes. Eles têm que aplicar na escola, a escola não é um ambiente preparado. E aí os impactos emocionais, gente, são bem intensos. 2 deles relatam que quiseram morrer e tiveram tentativas, uma delas. Eu já tentei, eu acho que eu não vou ler, porque tem crianças aqui, tá? Mas é bem forte, eu fiquei numa situação bem difícil, inclusive quando coletei esse depoimento, precisei recorrer à Fátima. Potencialidades e redes de apoio. O atendimento psicológico é trazido em unanimidade pelas mães. Seus filhos passaram por atendimento psicológico através da casa do diabético para poder aceitar a doença ou começar o seu tratamento. Os adolescentes trazem apenas como mais uma etapa na sua vida. Eu vou no nutricionista, eu vou no psicólogo, eu vou no endócrino, eu vou. Tá mandando, eu vou. As mães trazem a fé em unanimidade e a religiosidade como um recurso de enfrentamento. Mães e filhos trazem que, apesar das dificuldades, o diabetes os aproximou mais nos seus relacionamentos. E os adolescentes trazem também atividades esportivas, o bom e velho celular, que eles adoram. E esses são um dos recursos aí de enfrentamento e rede de apoio. Considerações finais.
Eu consegui atingir os objetivos da minha pesquisa, porque eu esperava conhecer os impactos emocionais, espero ter passado isso para vocês. Consegui conhecer esses impactos emocionais. O desconhecimento da doença é algo que chamou muito a minha atenção, então eu acho que ações, tanto no sentido educativo, talvez em escolas, mas também na promoção e prevenção de saúde, em saúde primária, talvez se faça necessário, e o atendimento psicológico. Eu acho que é muito necessário, mas tem que ter um outro formato, tem que ser de uma outra forma. Minhas colegas que também foram orientadas pela Fátima num outro contexto tiveram muito sucesso em trabalho de grupo, e eu acho que isso na literatura a gente encontra uns gatos sobre isso. Eu acho que seria muito válido para os adolescentes que precisam se sentir pertencentes e para as mães também serem acolhidas e terem um apoio. Referências são pouquinhas, porque foi só para os slides que eu pus poucas, mas o trabalho está ok, gente. Meu muito obrigada, esqueci de fazer o slide.